Para organizar as nossas atividades no tempo, podemos usar 4 tipos de relações entre as atividades. Vamos ver quais são? Dependência, término para início. Aqui, a atividade sucessora não pode iniciar antes da predecessora terminar. Por exemplo, em um programa de capacitação para servidores, precisamos primeiro definir a temática para só depois convidar um palestrante. Aqui temos 2 atividades: definir temática e convidar palestrante. E a segunda depende do término da primeira para poder iniciar. Dependência, término para término. Aqui, as atividades relacionadas precisam terminar juntas. Como no nosso exemplo, na questão da capacitação, nós precisamos redigir o convite para poder enviar o convite. Como são atividades interdependentes, elas são desenvolvidas em paralelo e uma precisa do término da outra. Dependência, início para início. Nesse caso, as atividades relacionadas precisam iniciar juntas. No exemplo da capacitação, caso tenha uma cerimônia de abertura no primeiro dia de aula, as atividades da cerimônia e da aula 1 irão iniciar ao mesmo tempo. Dependência, início para término. Trata-se de um relacionamento lógico, onde a atividade sucessora não pode terminar até que a predecessora tenha sido iniciada. Vamos imaginar que assinamos um pré-contrato com um fornecedor de coffee break para a nossa capacitação. Se encontrarmos um fornecedor com condições melhores, pode ser prudente contratar o fornecedor novo antes de dispensar o anterior, certo? Então, primeiro iniciamos o contrato do sucessor para só então terminar o contrato do predecessor. Outro ponto importante é entender que podemos criar antecipações e esperas. As antecipações, elas são quantidades de tempo em que eu posso antecipar uma atividade em relação à sua dependência. Por exemplo, para organizar o auditório onde vai acontecer a capacitação, precisamos limpar as cadeiras, colocá-las em ordem no auditório e cobrir com as capas. Precisamos esperar limpar todas as cadeiras para só então começar a organização? E precisamos que todas estejam no local para só então começar a colocar as capas? Dessa forma, podemos organizar as tarefas na ordem que mencionamos, mas antecipar a organização e a colocação das capas para que elas sejam feitas em paralelo. Dentro da mesma lógica, vamos imaginar que precisamos aplicar um produto nas cadeiras que precise secar antes de colocar as capas. Nesse caso, podemos dispor as tarefas com a dependência início para início e acrescentar uma espera na colocação das capas, de forma a dar o tempo necessário para a secagem. E assim, concluímos que as esperas são quantidades de tempo em que eu atraso uma atividade em relação à sua dependência. Viu como ficou muito mais claro? Com passo a passo, estamos organizando o nosso projeto no tempo.